Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar a vocês aquele que para muitos historiadores foi o responsável em pôr fim na Idade Média e abrir as portas para a Idade Moderna. Muitos historiadores atribuem a este indivíduo, a este gênio, o fato de ter sido ele quem colocou fim na Idade Média e iniciou a Idade Moderna. E como ele teria feito isto? Bem, eu vou falar sobre este gênio que pôs fim na Idade Média e iniciou a Idade Moderna, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de ciência, de filosofia, de história, enfim, cultura no sentido geral. Nos ajude na divulgação desse espaço, a fim de que nós possamos ter um número cada vez maior de pessoas compartilhando conosco essas lições, esse conhecimento aqui apresentado, que é sempre uma grande, pelo menos para mim em particular, e eu sei que para muita gente aí também, é sempre uma grande alegria, traz sempre um grande prazer ao espírito. O conhecimento alegra o espírito, o conhecimento gera prazer na alma. É sempre muito bom construir conhecimento e aqui nesse espaço nós nos propomos a isso. Portanto, nos ajude em sua divulgação. Bem, na semana passada eu postei um vídeo aqui por meio do qual eu falava, tecia algum comentário acerca da proposta que esta jornalista, a Diane Hayles, apresentou por meio desta obra, Mona Lisa, a Mulher por Trás do Quadro. A Diane Hayles se propôs a realizar uma pesquisa para conhecer melhor quem foi a Gioconda de carne e osso, a Gioconda física, não esta apenas da pintura de Da Vinci, e eu teci algum comentário sobre isso. Pois bem, nesta mesma obra, a Diane Hayles na verdade, uma nota de rodapé, entre aspas, né? Uma nota de rodapé entre aspas. Ela faz apenas um breve apontamento sustentado por muitos historiadores acerca da grandeza de Da Vinci, da grandeza histórica de Da Vinci, o que Da Vinci representou em termos históricos, né? Veja, nesta nota aí é apenas uma breve nota, ela sequer menciona aqui quais são os historiadores que sustentam essa tese, mas nesta tese, a Diane Hayles, nessa nota, a Diane Hayles sustenta que muitos historiadores defendem a tese de que Leonardo da Vinci foi o grande gênio do século XVI que pôs fim à Idade Média. Coube a Da Vinci ter colocado um ponto final na Idade Média. E aqui eu já faço um parênteses, né? Seria ingenuidade e até mesmo certa ignorância de nossa parte acharmos que a Idade Média
pelo menos seu espírito, pelo menos suas ideias, sua filosofia, sua forma de ver o mundo teria terminado no século XVI, com o surgimento de Leonardo da Vinci, Maquiavel, Michel de Montaigne, né? Montaigne também é século XVI, Copérnico e todas essas Rafael, Michelangelo, Martinho Lutero e todas essas figuras que contribuíram para lançar os fundamentos da chamada modernidade. Seria uma ingenuidade de nossa parte achar que o século XVI marcou definitivamente o fim da Idade Média. Não, muitas ideias, muito da filosofia, muito da visão de mundo da Idade Média ainda atravessou a Idade Moderna e acabou influenciando muita gente. Né? Por isso que essa questão de períodos históricos sempre é uma questão muito complicada, muito problemática. Né? Essas fronteiras, né? esses pontos, esses divisores de água são sempre muito fluidos, né? São sempre muito delicados. Né? Um tempo ou um período da história sempre traz consigo sua herança do período anterior, né? Embora apresente aspectos novos, esse período também não nega a herança recebida do período anterior. Então, essa questão de dividir a história em períodos, é claro que ela possui a sua coerência, possui o seu sentido de ser, mas nunca pode ser absolutizado, né? Tanto é, a exemplo disso, nós que conhecemos um pouco da história moderna, sabemos o quanto que aspectos muito caros do período medieval estiveram presentes na modernidade. Né? Então, vejam, dizer que o século XVI pôs fim no período medieval é uma afirmação bastante arriscada e delicada. E mais ainda, dizer que coube a um indivíduo só, o autor desta pintura, Leonardo da Vinci, ter sido ele quem sepultou definitivamente a Idade Média, é algo mais arriscado ainda. Por quê? Porque a Idade Moderna, como eu já acabei de afirmar, a Idade Moderna foi arquitetada, foi construída a partir de vários indivíduos em campos, em áreas do conhecimento mais distintas, mais diversas, que foram formando, gestando, gerando uma forma de pensamento, uma forma de ver todas as coisas distinta da forma medieval. Então, não caberia a um homem apenas, por mais engenhoso e genial que fosse, como Leonardo da Vinci, ter posto fim na Idade Média e apresentado ao mundo aquilo que seriam os novos tempos, os tempos modernos. Repito, o século XVI, o início da modernidade e que apresenta já algumas rupturas em relação à Idade Média, este início da era moderna teve a participação de gente, de pessoas, de intelectuais
como Copérnico, como Lutero, como Michelangelo, Rafael, Da Vinci, claro, e tantos outros, Michel de Montaigne, Maquiavel, enfim. Não foi uma mão apenas que virou a página da Idade Média e escreveu e começou a escrever a história da modernidade. Este movimento, esta história surge a partir da contribuição, da cooperação de diversas mãos, de diversas mentes. Foi um trabalho realizado por não um indivíduo apenas, mas por vários. Agora, é curioso notarmos, aliás, caberia aqui a pergunta a ser feita, mas de que forma Da Vinci teria colocado um fim na Idade Média, iniciado a Idade Moderna? Para os historiadores que se ocupam com a obra de Da Vinci, para estes historiadores que sustentam que Da Vinci foi o arquiteto da idade moderna e que enterrou definitivamente a Idade Média, para estes historiadores, isto ocorre a partir do momento em que Da Vinci passa a representar os santos cristãos desprovidos de suas auréolas. Os santos que foram objeto da pintura, do gênio e do engenho de Leonardo da Vinci, de fato foram representados sem as suas auréolas, sem aquele anel reluzente sobreposto às suas cabeças e que lhes dão uma aura de figuras dotadas de características peculiares, características que os distinguiam dos demais homens. Da Vinci, à medida que representa os seus santos sem a auréola, rompe aí com a forma de representação dos santos, tal qual era feita na Idade Média. Nesse aspecto, nós vemos uma ruptura entre a representação estética cristã, moderna, protagonizada por Da Vinci, e a representação cristã medieval. Da Vinci, e isso vocês podem ver em várias obras de Da Vinci, né, no João Batista de Da Vinci, na Madonna das Rochas de Da Vinci. Ali você vê Maria sem auréola, né, você vê João Batista de Da Vinci também aparece sem auréola. Vejam, na última ceia nós vemos Jesus e os apóstolos também representados sem auréolas. Enfim, este aspecto mostra o quanto que a forma de Da Vinci representar os santos cristãos distingue da forma medieval de representar as mesmas personagens, as mesmas figuras. Entretanto, daí afirmar-se que Da Vinci, por meio desse recurso, por meio dessa sua característica,
tenha sepultado a Idade Média e iniciado a Idade Moderna, há uma grande distância. Entretanto, esse fato não é um fato de somenos importância, embora não, eu não dimensione a sua importância dessa forma, como fazem esses historiadores. Tenho que admitir que essa opção feita por Da Vinci, esse recurso utilizado por Da Vinci, é extremamente importante e ele sim representa o espírito da modernidade. Primeiro, ao representar os santos sem as auréolas, Da Vinci simplesmente estava humanizando as grandes figuras, as grandes personagens da história do cristianismo. Da Vinci estava colocando essas personagens num nível muito humano, aproximando essas personagens dos demais seres humanos, dos demais indivíduos. Se para os pintores da Idade Média, e aqui eu estou pensando num Giotto, por exemplo, a auréola colocava estes santos no nível acima dos demais homens, dava a esses santos, né, atribuía a estes santos características sublimes, características que os distinguiam dos demais homens. Da Vinci, por sua vez, vai aproximá-los da humanidade, vai aproximá-los do homem comum, do homem concreto. Os santos de Da Vinci são santos humanizados, são santos que se assemelham a quaisquer outros homens. Sua Madonna, sua Virgem, se aproxima das outras mulheres. É representada a semelhança das demais. Este recurso de Da Vinci contribui para aquilo que na modernidade nós chamamos de humanismo. Os santos de Da Vinci são humanizados. Esta seria a finalidade com a qual Da Vinci representou personagens da história do cristianismo. Mas há um outro aspecto aí que me chama a atenção, e este aspecto me parece também bastante importante e contemporâneo e atual, e que mostra o quanto que essa proposta de Da Vinci transcende o seu tempo e nos apresenta uma lição para ser cultivada, para ser pensada, entendida em nosso tempo, nos nossos dias. À medida em que Da Vinci apresenta os santos da história do cristianismo de forma mais humanizada, Da Vinci deixa implícita aí a ideia de que estes santos não seriam tão santos assim. E em que sentido? Em que medida? Na medida em que eles também teriam as suas imperfeições, as suas contradições, aquilo que neles se aproxima de todos nós. Estes santos têm ou tiveram também os seus percalços. Estes santos, como os homens, também tiveram as suas contradições, também tiveram as suas imperfeições, também tiveram as suas falhas.
E isto me parece muito sugestivo para pensarmos no nosso tempo. Pensarmos a relação que não poucas pessoas desempenham com os seus santos, com os seus líderes, com os seus gurus, e que relação esta que os leva quase que a idealizarem essas figuras, quase que a desempenhar com elas uma relação mística, alienante, a tal ponto de não enxergarem nessas figuras as suas contradições, as suas mesquinharias, as suas pequenezas, a sua mediocridade. Os santos de Da Vinci não são santos ideais, mas são santos que se aproximam da humanidade, são santos mais humanos. E o que Da Vinci nos propõe aí é que essa nossa relação com eles tem que ser uma relação limitada, uma relação mais comedida, uma relação que não pode inspirar o indivíduo, levar o indivíduo a idealizá-los de tal forma a negar ou se negar a enxergar neles as suas contradições, as suas imperfeições. Isso está presente, muito presente na religião. Isso está muito presente no cristianismo de nosso tempo. Ora, não são poucos os fiéis que não conseguem olhar, que não conseguem enxergar, ou talvez se enxergam, não querem admitir, não querem assumir que estão vendo. Ora, são muitos os cristãos em nossos dias que desenvolvem com essas figuras uma relação com os seus líderes, seus pastores, bispos, apóstolos, uma relação mística, que idealizam essas figuras de tal forma, de tal modo, que se negam a ver e até mesmo aceitar as contradições desses líderes, que em muitos casos saltam aos olhos, que em muitos casos são contradições extremamente explícitas. Basta lermos os jornais, acompanharmos o jornalismo noticiário para vermos o quanto que essas figuras volta e meia aparecem sendo objeto de investigação da Polícia Federal, sendo objeto de investigação do Ministério Público, enfim, quantas dessas lideranças já não se viram às voltas com a justiça, às voltas com a polícia, às voltas com o Ministério Público. Estes episódios são correntes, recorrentes e estão aí, mas infelizmente muitos fiéis não conseguem romper essa relação mística, idealística com estes líderes e enxergarem as suas contradições e verem as suas contradições. Mas isso hoje não se limita ao campo da religião. Hoje isso está muito presente também no campo da política, no campo no campo ideológico. Ora, quantas pessoas que cegas ou cegadas pelo elemento ideológico não conseguem identificar a contradição de suas lideranças políticas, a contradição de seus representantes políticos, as contradições de seus representantes no poder executivo, no poder legislativo, enfim. Hoje
e isso é um fenômeno de nosso tempo, a ideologia, essa ideologia absolutizada, essa ideologia que é mesclada de elementos religiosos e místicos, essa ideologia radicalizada tem levado inúmeras pessoas a desenvolverem uma relação tão idealizada com os seus representantes políticos que elas também já não conseguem mais enxergar as suas contradições, que elas também já não conseguem enxergar os seus vícios, a sua pequeneza, a sua mediocridade, os seus crimes, os seus crimes. Ora, esse tipo de postura, esse tipo de relação, seja na religião, seja na política, seja em qualquer outra área da vida humana, é uma relação extremamente perniciosa, é uma relação extremamente danosa, é uma relação extremamente crítica. Por quê? Porque ela contribui para manter uma estrutura de opressão, uma estrutura que angustia, uma estrutura que desumaniza o indivíduo, uma estrutura que desrespeita o indivíduo, que desrespeita a dignidade humana. Ora, quando o indivíduo idealiza esse tipo de liderança eivada de contradições, de imperfeições, de vícios, e não consegue estabelecer com ele, impor limites à sua relação com ele, a ponto de identificar as suas contradições, ao contrário, negando-as radicalmente, esse tipo de postura nada mais serve senão para manter em pé determinadas estruturas de opressão, determinadas instâncias de poder que apenas oprimem e tiram do indivíduo a sua humanidade, a sua dignidade. Da Vinci, lá no século XVI, já nos apresentava santos do cristianismo de forma humanizada. E esta humanidade, e às vezes o que é pior, não me refiro aqui aos santos do cristianismo, aqueles representados por Da Vinci, porque eles tiveram sim eles tiveram as suas fraquezas, né? Mas convenhamos, né? Suas fraquezas em relação às fraquezas de muitos líderes evangélicos que aí estão, de muitas lideranças políticas que aí estão, suas fraquezas eram quase que virtudes perto daquilo que a fraqueza de muitos líderes evangélicos e muitos líderes políticos tem causado à nossa sociedade, ao nosso país, quiçá ao mundo, Ora, Da Vinci, lá no século XVI, nos convidava a olharmos para essas figuras, vendo nelas a sua humanidade. Este tema, repito, davinciano, é um tema que transcende. E ele se apresenta como uma lição para nós hoje, um ponto de reflexão para nós hoje, a fim de que não nos furtemos a enxergar as contradições dessas lideranças que aqui estão, e estabelecermos com elas uma relação mais comedida, mais limitada, uma relação crítica. Por quê? Porque somente assim, essa estrutura de opressão começará a sentir os seus abalos. Essas estruturas de opressão começarão a sentir a sua fragilidade. Somente assim nós
poderemos cultivar a esperança de instituições melhores, de líderes melhores, de gente mais humana, de gente menos danosa, à frente de grandes e poderosos grupos. Esta postura, esta posição, que é uma posição crítica, e daí a importância da filosofia sempre, porque ela leva o indivíduo a ter esse posicionamento mais crítico. Esta postura mais crítica contribui para extirpar as sombras da ignorância, que tanto mal faz ao homem. Ignorância que tanto medo, tanta angústia faz ao indivíduo e que serve de forma, de caminho, de recurso para que figuras arbitrárias, figuras desumanas, figuras truculentas se alcem ao poder e exerçam sobre estes pobres ignorantes a sua influência tão danosa e prejudicial. Adotemos uma postura mais crítica em relação a estes líderes, sejam eles religiosos ou políticos. Adotemos uma postura crítica, não uma postura mística ou idealística, mas uma postura crítica, porque só assim nós poderemos ter uma religião melhor, uma política melhor. Sem a crítica, sem esta postura crítica, essas estruturas de poder extremamente opressoras se manterão e os seus gestores continuarão alçando voos de poder cada vez mais altos, impondo sobre os demais o seu grande jugo de opressão. Enxerguemos a humanidade contraditória dessas figuras, porque somente assim nós teremos ou poderemos ter um mundo melhor. Forte abraço e até a próxima. Se gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu joia, o seu like, divulgue esse espaço a outras pessoas e em breve nós nos reencontraremos. Um abraço e até lá.